Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou Andresa Magalhães, sua professora. Hoje nós vamos falar, ou melhor, dar continuidade a um assunto muito bacana, que é as novas configurações da colônia. Andresa, mas vamos falar? Sim, vocês vão entender agora. No final da aula passada, eu falei com vocês que, devido ao ouro, teve um grande aumento populacional e com isso vieram os arraiais, as vilas e mais à frente as cidades. Hoje nós vamos conhecer a fundo todo este processo. Esse processo de uma nova configuração, deixando de ser uma colônia investida só, vivenciada em arraiais e vilas e se transformando em cidades. Vamos ver como que isso aconteceu, quais foram as suas demandas, as suas necessidades e o que ocasionou após. Vamos lá? Muitas cidades brasileiras foram batizadas com nomes relacionados às atividades econômicas desenvolvidas no local durante o período colonial. Hoje, em especial, vamos falar da atividade mineradora. Então, com isso, os nomes das cidades mineiras de Ouro Preto, Ouro Branco, Ouro Fino, Diamantina, por exemplo, são relacionadas a esta atividade mineradora. Muitos centros urbanos do atual estado de Minas Gerais, como esses, surgiram a partir de arraiais. À medida que essa região mostrava sua importância econômica, a coroa instalava no local seu aparelho administrativo, elevando a categoria de vilas e cidades. Assim, a atividade mineradora possibilitou o desenvolvimento no comércio interno da colônia. Ao contrário da sociedade açucareira do Nordeste, o centro na vida nas regiões das minas não eram as fazendas, mas sim onde se aglomeravam milhares de pessoas, eram as cidades. Podemos ver nesta imagem que aparece. Aqui são as cidades das regiões de Minas, mineradoras. E aqui são as fazendas que é da açúcar, do período do açúcar. Ok? Então, no início da mineração, as pessoas que se dirigiam para as minas encontravam uma região desprovida de infraestrutura. A necessidade de abastecimento fez alguns caminhos começarem a se formar, constituindo as rotas comerciais que ligavam diversas partes da colônia por onde circulavam mercadorias. Olha que interessante este mapa. Este mapa, ele vem falando da economia colonial do século XVIII. Aqui está representado em cada cidade a sua exploração específica. O que acontecia? Daí surgiram as rotas. Então, onde que levava esta matéria-prima? Tinha uma rota comercial nela. Então, podemos observar que está demarcado aí por cores o produto de cada região. Eu vou só citar quais são os produtos que o Brasil, economicamente, vivenciavam nessas rotas. A cana-do-açúcar, o algodão, a pecuária está dentro da agropecuária. E o extrativismo vem a mineração, as drogas do sertão, lembrando que é o cacau, a castanha, a madeira, a erva mate e o sal. Então, essa é a economia colonial do século XVIII. Agora nós vamos compreender melhor esta urbanização e a necessidade de abastecimento, como havia falado com vocês no início da nossa aula. A descoberta do ouro atraiu pessoas de várias partes da América Portuguesa e da Europa para as regiões das minas. Em torno de uma área explorada, surgiram casas, ruas e os primeiros espaços públicos. As novas cidades cresciam improvisadamente de acordo com a necessidade de ocupação. Diante da rapidez com que as vilas cresciam, a coroa portuguesa não conseguiu impor seus padrões de planejamento urbano. Em vez de ruas retas e planas,
A construção da maioria das cidades mineiras acompanhavam contornos, morros, ladeiras, onde aglomeraram as edificações. Com isso, a ocupação em ritmo acelerado das vilas, assim como outros fatores, explica a dinâmica desta sociedade e a instabilidade econômica e a pobreza em que vivia a maior parte desta população. Apesar de uma abundância de ouro, poucos habitantes das cidades mineiras conseguiram acumular fortunas. Na região das minas, não haviam lavouras e as rotas de abastecimento eram muito difíceis de ser percorridas. O resultado foi a escassez e o encarecimento dos produtos de primeira necessidade, a ocorrência de crises periódicas de fome, a necessidade de abastecer a região com roupas, alimentos, calçados, utensílios domésticos e demais produtos consumidos pela população impulsionou o surgimento de novas rotas comerciais que ligavam as cidades a outras regiões da colônia de onde vinham esta mercadoria. Enfim, agora eu vou falar bem específico de arraiais e vilas. O que são, Andresa? São lugares pequenos e temporários. Foram surgindo ao longo das rotas comerciais que abasteciam a região das minas para controlar o escoamento de ouro até Portugal. Alguns caminhos foram transformados pela coroa em estradas reais, com a rota que unia Minas Gerais e São Paulo ao Porto de Paraty e a rota do Rio de Janeiro, conhecida como um novo caminho. Então, são rotas importantes. Por isso que elas eram denominadas estradas reais. Quem levava essas mercadorias para essas cidades? Agora nós vamos conhecer. Eram os tropeiros. O que são os tropeiros? Os tropeiros, eles eram responsáveis por realizar o transporte e a comercialização de mercadorias em diversas regiões das colônias, tanto na colônia para Minas Gerais, quanto para outras rotas. Sobretudo nas áreas mineradoras, as mercadorias eram transportadas por mulas, animais considerados, ao longo do percurso, resistentes. Em terrenos acidentados, então precisavam de ser animais que tinham resistência a grandes viagens. As tropas que partiam do sul da colônia abasteciam as regiões no estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, com gado e produtos obtidos nas feiras de Sorocaba. Tropeiros vindos dos portos das cidades de Salvador, Rio de Janeiro, forneciam, por exemplo, o açúcar, roupa, utensílios domésticos, ferramentas, armas, azeite, vinho, tecidos, peixes secos e outros itens trazidos da Europa por este mesmo caminho. O ouro e o diamante seguiam para o Portugal nesta mesma rota. Temos outro meio de transporte, as moções. As chamadas monções foram expedições fluviais que entre a segunda década do século XVIII e a primeira metade do século XIX mantinham contato entre a capitania de São Paulo, que transportava para a região das minas, principalmente o sal, roupa, farinha e mandioca. Olha quanta coisas vimos até aqui sobre essa urbanização. Agora nós vamos conhecer a economia mineira. Como que ela foi neste período? Com tanta expedição, com as rotas de comércio. Vamos ver? Inicialmente, a região das minas dependia quase exclusivamente de atividades de tropeiros para obter gêneros de primeira necessidade. No entanto, esses produtos eram caros devido à ausência de lavouras e à dificuldade enfrentadas nas rotas que ligavam as regiões de diferentes partes da colônia. Para amenizar o problema e garantir a máxima produtividade na exploração das minas, a coroa portuguesa passou a incentivar a produção local de gênero alimentício.
diversos produtos, estimulado pela disponibilidade de terras e pelos altos preços das mercadorias na região, começaram a investir na atividade agropecuária. Assim surgiram em Minas muitas áreas destinadas à agricultura e à criação de gado, o que tornou a população mineira menos dependente dos produtos vindos do Sul ou de São Paulo. A expansão da atividade agropecuária foi importante para o abastecimento do mercado interno na região das Minas. Foi de suma importância porque o desenvolvimento de Minas ele não ficou simplesmente só no ouro. E nós vamos ver outros 2 produtos principais na região das Minas. Dessa forma, a partir da segunda metade do século XVIII, quando a atividade mineradora passou a declinar, a capital de Minas Gerais não entrou em colapso econômico. A região sul de Minas Gerais, por exemplo, tornou-se a principal fornecedora de leite, de queijo e de leite, que temos o hábito nas nossas casas de consumir, pois já é um produto que já nascemos gostando, só quem não gosta mesmo que não faz este consumo. Então, Minas teve este recurso e cada vez mais se tornou. Hoje nós temos queijos que são de renome até fora do país, nas regiões de Minas. Enfim, nós vimos a economia. Andrese, como fica a questão cultural? Lá, os estudos nesse período, ninguém falou dos estudos, ninguém falou de escolas, ninguém falou de bibliotecas sendo construídas. Vamos saber agora esse processo. A vida cultural na colônia, no século XVIII, como se desenvolveu? Gente, não foi fácil esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento econômico da região centro-sul da colônia, a circulação de ideias e de pessoas foi intensificada com essa vinda desta população. Mesmo com as restrições impostas pela metrópole, como o controle da entrada de livros, a proibição da imprensa na colônia, muitos colonos conseguiram driblar essa censura e construir bibliotecas particulares dentro de casa. As pessoas que tinham mais posse mandavam seus filhos estudarem fora, mas os demais tinham que viver com essa restrição. Esse novo clima intelectual, somado ao crescimento econômico e demográfico da colônia, estimulou uma crescente identidade local, o que aprofundava os conflitos de interesses e opunha colonos a metropolitanos. Assim, os colonos passaram a criticar de forma mais contundente as restrições impostas pela coroa portuguesa. Bem, por que vocês acham que Portugal não queria essa formação intelectual? Bem por isso mesmo. Quanto mais se sabe, mais vai se questionar. Então, as decisões que Portugal tomava não iam ser aceitas de uma maneira normal por uma pessoa que tinha um estudo e sabia que eles estavam sendo exagerados naquele domínio. Então, por isso que ele barrou, que ele fazia essa restrição de livros, de ideologia, que ele não queria que ninguém se rebelasse contra eles. Enfim, na nossa aula de hoje nós vimos como que foi a transformação de arraiais até se tornar vilas. Os problemas que ocasionaram, as soluções, que foi cada região fazer e produzir seu próprio produto, as rotas comerciais, que foram de grande importância para a economia, as duas formas de transporte, que são as monções e os tropeiros, que estes tropeiros deixaram para a gente uma história muito grande e uma vivência, até mesmo na nossa culinária. Hoje, quem de nós não conhece o famoso feijão tropeiro? É através destes tropeiros. Por quê? Eles levavam a sua comida toda armazenada em óleo. As carnes de porco eram embebidas em óleo, aquelas famosas carnes de lata.
Então, quando chegava, fazia esse tropeiro lá na hora, porque eles não podiam, tinham um certo cuidado na comida que eles carregavam. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube SMED GV.